Você já ouviu o uivo na calada da noite e se perguntou se não seria apenas um cachorro distante? Pois é, relatos de criatura meio homem, meio fera circulam por todo o globo e não somente no Brasil. Como anteriormente mostrei alguns relatos para vocês. Essas histórias vêm sendo contadas desde a Idade Média e até os dias de hoje, vão de caso da fera de Castro Laboreiro em Portugal aos estranhos casos da Beast of the Bray Road nos Estados Unidos. Sem esquecer, claro, do que será o bônus de quem fica até o final, que é a cidade de Joanópolis, a cidade dos lobisomens brasileiros. Prepare-se, porque hoje nós vamos mergulhar em histórias reais, assustadoras e documentadas, que mostram que a lenda do lobisomem pode ser muito mais do que folclore. Beast of Bray Road, uma criatura humanoide, peluda, foi avistada em Akron, no estado de Wisconsin. Relatos de moradores descrevem uma figura entre 1,80 m e 2,10 m de altura, com cabeça de lobo ou cão. Temem descreverem que os olhos são brilhantes. Alguns declaram que são amarelos, outras testemunhas dizem que são vermelhos. As testemunhas desses encontros tiveram seus carros perseguidos na estrada e viram essa criatura devorando animais mortos na beira da estrada. As testemunhas que tiveram seus veículos perseguidos relatam que a criatura tanto correu sobre quatro patas, como um lobo ou um cão, como também foi vista correndo somente sobre as patas traseiras, dando a impressão de ser um homem muito alto correndo na estrada. Uma das quase vítimas desse ser foi Laurie Andrews, em outubro de 1991. Ela estava na estrada rural de Bray Road, perto de Akron, Wisconsin, dirigindo pela estrada voltando do trabalho. Nessa data ela tinha 18 anos, era noite, e ela era a única na estrada naquele horário. Ao passar, pelo acostamento, ela viu algo ajoelhado na beira da estrada. Uma criatura imensa que estava devorando a carcaça do que parecia ser um guaxinim atropelado. Quando os faróis iluminaram a criatura, Laurie disse que a criatura ergueu a cabeça e a fitou. Naqueles poucos segundos antes de ela acelerar o máximo que pôde e não parar até chegar em casa, a cena ficou gravada em sua memória com riqueza de detalhes. O que ela contou para os amigos e familiares foi essa descrição. Corpo peludo, musculoso de porte humanoide, cabeça grande como a de um lobo, ou um cão com focinho alongado, olhos brilhantes que refletiam a luz do carro, e mãos de aparência humana, mas com garras. Por medo de ser ridicularizada, claro, ela só contou para a imprensa e autoridades quando a jornalista Linda Godfrey investigou e reuniu testemunhos para o jornal The Week. A Fera de Castro Laboreiro. Essa lenda ela vem de 1861, quando uma misteriosa besta teria atravessado a fronteira de Galiza, devastando aldeias galegas como Pedrenda, Monte Redondo e Górgua, e continuando os ataques em Castro Laboreiro e Fiães. No Conselho de Melgaço, a criatura causou terror extremo. Em apenas um dia, duas crianças de cerca de 11 anos foram encontradas sem vida, sendo uma devorada e outra despedaçada. Ossadas e partes de corpos eram frequentemente encontradas nos caminhos e montes. A comunidade reagiu com medo e se iniciou um toque de recolher à noite. Muitos acreditavam que seria um ser amaldiçoado, outros ainda tinham a certeza de que era um dos filhos de Caim transformados em besta. Outros imaginavam que poderia ser uma alma penada, um demônio ou um lobisomem. Foi organizada uma caçada com mais de 300 homens, mas não encontraram a fera. Apenas um rapaz de 14 anos, gravemente ferido, que disse que correu para um curral de vacas e quando a fera apareceu, as vacas entraram em desespero e assim acabaram servindo de escudo para o rapaz contra a fera, que fugiu quando viu a multidão de homens armados com foices e lanças. A fera reapareceu por mais duas vezes em um período de 2 anos. E os homens do vilarejo, nas duas vezes, se armaram e foram atrás da fera, mas
nunca conseguiram alcançá-la. Terceiro, Joanópolis, a capital do lobisomem no Brasil. Joanópolis, né, localizada na divisa de São Paulo com Minas Gerais, foi carinhosamente apelidada de capital do lobisomem. Mas com tudo isso começou, né? Bom, no ano de 1984, o Jornal do Estado de São Paulo publicou uma reportagem sobre Joanópolis que teve uma enorme repercussão. A matéria que saiu do jornal falava sobre os relatos de lobisomens na região da Serra da Mantiqueira, histórias antigas passadas de geração em geração, que falavam de homens amaldiçoados que se transformavam em feras na noite de lua cheia. Essa matéria fez um sucesso acima do esperado pelo jornal, tornando a cidade meio que, num tom de brincadeira, a capital nacional do lobisomem. A população gostou da brincadeira e adotou o título para a cidade. E aqui eu vou terminar com algumas histórias que fizeram Joanópolis se tornar a capital dos lobisomens. Medo da lua cheia. Na zona rural de Joanópolis, especialmente nas décadas de 40 a 70, os mais velhos contavam que, em noites de lua cheia, era comum ouvir uivos longos e apavorantes vindo dos pastos e das matas. Os moradores acreditavam que seria apenas lobos ou cães do mato, mas sim homens amaldiçoados transformados em lobisomem. Muitos familiares faziam orações e benzimentos nessas noites, fechando portas e janelas para espantar o mal. O sétimo filho. Uma crença muito forte na região diz que o sétimo filho homem consecutivo de uma família está destinado a se tornar lobisomem se não fosse batizado em um ritual especial. Em várias famílias da cidade corria a lenda de que certos rapazes eram marcados pelo destino e, em noites de lua cheia, sumiam da cama para vagar como feras. Algumas mães levavam seus filhos para serem benzidos por padres numa missa especial para tentar quebrar a maldição. O lobisomem nas encruzilhadas. Outros relatos na cidade é que as transformações sempre aconteciam nas encruzilhadas, onde muitos moradores diziam ter visto homens conhecidos na região, vizinhos e até parentes agachados ou se contorcendo na encruzilhadas de terra até se levantarem em forma de criaturas peludas. Essas visões eram raramente narradas em público, ficando em segredo nas famílias. Primeiro, pelo medo de serem zombadas, e segundo, para proteger seus familiares da perseguição da população. Os ataques ao gado. Pastores e sitiantes relatavam perdas misteriosas em suas criações. Eles encontravam galinhas sem sangue, cabras estranguladas e bezerros despedaçados. Tudo sem explicação clara. Como a região tem muitos animais selvagens, né? Muitos acreditam que seriam ataques desses animais, mas sempre ficou a dúvida: que animal estrangularia outro animal? Ou apenas sugaria todo o seu sangue e deixaria o corpo para trás? Pois é. Histórias de encontros diretos. Um dos relatos mais repetidos entre os moradores falava de um homem que voltava de uma festa de São João e teria sido perseguido por uma criatura peluda, bípede, de olhos vermelhos e dentes enormes. Ele só conseguiu escapar porque conseguiu entrar em uma capela, local onde a criatura parou, olhou para ele e foi embora. De alguma forma, ela não podia entrar na capela. Outro relato que corre pela cidade, e há muito tempo, é de uma mulher que teria visto o seu próprio irmão, já adulto, sair de casa no meio da madrugada de uma lua cheia e reaparecer na manhã do dia seguinte com as roupas rasgadas, o corpo arranhado, mas sem se lembrar de nada. Essas histórias corriam de boca em boca nas fazendas e fogueiras de Joanópolis, até que, em 1974, um jornal revelou ao Brasil o segredo da cidade,
E foi assim que Joanópolis se tornou para sempre a capital nacional dos lobisomens. Mas me diga, se você já ouviu um uivo na noite da Mantiqueira, vai acreditar que é só um animal? Se você ficou até o final, agradeço por ter assistido. Deixa seu comentário, deixa seu like. Se não for inscrito, se inscreve no canal. Isso ajuda muita gente. Todos os dias temos publicações, vídeos longos, vídeos curtos. Sempre temos novidade. Muito obrigado e até a próxima.